Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Hoje nós daremos continuidade aos temas tratados anteriormente, estudando um pouco mais sobre as séries de potências e já tentando introduzir um pouco o conceito de séries de Taylor, que é o objeto central dessa unidade de ensino. Então, vamos lá, sejam bem-vindos, bons estudos a todos. Nós vamos acompanhar aqui por meio de um PowerPoint. Eu vou compartilhar aqui esse PowerPoint com vocês para que a gente possa fazer esse estudo, pessoal. Bom, então, nosso objeto de estudo começa com as representações de funções como séries de potência. Nós já estudamos um pouco sobre isso nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, E uma das séries que nós desenvolvemos foi exatamente a série 1 sobre 1 menos x, a série dessa função aqui, que nós vimos que pode ser escrito como 1 mais x2, mais x3, mais etc., ou seja, somatório de x elevado a n. Sendo que, ao aplicar o teste da razão a essa série, pessoal, nós vimos que o raio de convergência é 1, o intervalo de convergência, então, é do x igual a menos 1 até x igual a 1. Aqui a gente quer, entretanto, mudar um pouquinho o ponto de vista. O que a gente quer a partir de agora não é mais pegar uma série de potências e ver para que função essa série converge, que foi o que a gente fez aqui. Tá? Nesse exemplo, se vocês se lembrarem ou reassistirem o vídeo, vocês vão ver que, na verdade, o que a gente fez foi pegar essa série x elevado a n, usar que essa série x elevado a n era uma série geométrica, de razão menor do que 1, caso o módulo de x seja menor do que 1, e que, portanto, isso converge para o primeiro termo, que é 1 sobre 1 menos a razão. Tá? Então, nós pegamos a série e vimos que, em determinada situação, essa série converge e converge para essa função. Partimos da série, chegamos na função. A partir de agora, nós vamos inverter esse ponto de vista. O nosso objetivo vai ser pegar uma determinada função, por exemplo, essa função aqui, e encontrar uma série que, pelo menos localmente, ou seja, na vizinhança de determinados valores de x, ela convirja para a função dada. Assim, podemos dizer que o nosso objetivo a partir de agora é representar funções por séries. Então, nesse caso, por exemplo, pegar a função 1 sobre 1 menos x e enxergar essa função 1 sobre 1 menos x como sendo a soma da série x elevado a n, com módulo de x menor do que 1. Tá? Apenas para a gente lembrar, aqui foi apresentado o gráfico da função 1 sobre 1 menos x, que é esse gráfico aqui em rosa, tá bom? E aqui algumas das somas parciais daquela série. Então, tem aqui a soma S2, a soma S5, a soma S8, a soma S11. O que é importante a gente observar? Que à medida que o número de parcelas aumenta, ou seja, o índice das somas parciais, lembrem, pessoal, que a S11 é obtida somando as 11 primeiras parcelas, a S8 somando as 8. Tá? Então, a gente está refinando isso aqui, tomando cada vez uma quantidade maior de parcelas. E a gente percebe claramente uma aproximação dos gráficos das somas parciais em relação ao gráfico rosa aqui, que é o da função f. Recomendo que vocês façam esse teste no GeoGebra, utilizando outras somas parciais, tá? Então, inserindo ali outras somas parciais para vocês perceberem que essa aproximação ocorre de fato. Bom, aqui a gente tem um primeiro exemplo de utilização dessa ideia, de tentar expressar uma função dada como uma soma de uma série. Tá? Então, o exercício pede, vamos expressar a função f de x igual a 1 sobre 1 mais x2 como uma série de potências e determinar o intervalo de convergência. Aqui, pessoal, nesses primeiros exemplos, melhor dizendo, o que a gente vai fazer é apropriar de alguma série já conhecida. Então, a primeira observação é que a gente já tem a série que converge para 1 sobre 1 menos x. É essa série de potências aqui, 1 mais x2, mais x3, mais xn. Lembra? Série geométrica, razão em módulo menor do que 1. Então, ela converge para o primeiro termo, ou seja, trocando aqui o n por zero, da x elevado a zero, que é 1, sobre 1 menos a razão. Tá? Então, isso aqui a gente já tem. Qual é a ideia para a gente achar
a série de 1 sobre 1 mais x2, pessoal? É a gente trocar o x aqui por menos x2. Se eu troco o x por menos x2, vai ficar assim, ó, 1 sobre 1 menos x2, que é 1 sobre 1 mais x2. Tá? Então, eu posso obter essa nova série aqui, vamos ver se eu consigo marcar aqui, essa nova série, olha, trocando o x por menos x2. Então, vai ficar somatório de, no lugar do x aqui, ó, vamos colocar menos x ao quadrado no lugar. Portanto, menos 1 elevado a n, eu posso separar aqui, ó, né? Vou puxar esse menos com menos 1 elevado a n. E x2 elevado a n dá x elevado a 2n, tá? Que é uma série alternada, olha, 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais x8, etc. Bom, então nesse primeiro exemplo, tá, o que a gente fez foi apenas aproveitar uma série já conhecida, né? Uma importante observação e que pode ser usada para gerar outras séries, né, que representem outras funções, é o resultado desse teorema, que fala basicamente o seguinte, olha, se a gente tem uma série de potências com um certo raio de convergência, né, então vamos imaginar aqui, ó, a série de potências, essa série está centrada em A, tá certo? As parcelas dela, né, são da forma coeficiente x menos A elevado a n, tá bom? Então o centro é A e vamos imaginar que a gente tem um raio de convergência positivo. Pode ser um raio finito ou infinito, ou seja, a série convergindo na reta toda, tá? Tanto faz. Só não pode ser o R igual a zero, que é o caso em que converge só no centro, né? Então a gente está supondo que convirja realmente num intervalinho, tá? Pois bem, nesse intervalo de convergência, pessoal, ou seja, no intervalo A menos R, A mais R, esse intervalo aqui, ó, a gente pode derivar e integrar a função fazendo essa derivada ou essa integral parcela a parcela. Portanto, olha só, se f de x é somatório de Cn x menos a elevado a n, né? Que é C0 mais C1x menos A, mais C2x menos A ao quadrado, etc., eu posso achar a derivada da função que representa essa soma, derivando cada uma das parcelas. Se eu derivo o C0 dá zero, porque ele é constante, aqui o C1 fica fixo, a derivada de x menos A é feita assim, olha, a derivada de x dá 1, o A é constante, a derivada dá zero. Aqui desce o 2, 2C2, x menos A elevado a 1. A próxima parcela, que seria x3, x menos a ao cubo, vai dar 3c3, x menos a ao quadrado. De forma geral, né, eu desço o n aqui, ó, tá bom? Tiro uma unidade no expoente e essa aqui é a representação em série da derivada da função f. Portanto, pessoal, se eu conheço a representação da f como série de potências e há convergência no intervalo de raio positivo, eu consigo também achar uma série que representa a derivada. Como? Derivo parcela a parcela, termo a termo. Da mesma forma com a integral. Eu também posso fazer a integração integrando termo a termo. Se eu faço a integral aqui termo a termo, olha, vai dar o coeficiente Cn fica fixo, eu aumento uma unidade no expoente, o expoente era n, agora passa a ser n mais 1, então tenho x menos a elevado a n mais 1 sobre o novo expoente, ou seja, sobre n mais 1. E o teorema ainda diz o seguinte, olha, se você pegou a função f, representada por uma série, derivou a função f, derivando cada termo da série, ou integrou a função f, integrando cada termo da série, nós vamos ter novas séries, ou para f' ou para a integral de f, e essas séries, pessoal, terão o mesmo raio de convergência que a série original. Tá? Então, se essa série aqui, ó, tem raio de convergência 1, tanto a série que representa a derivada quanto a série que representa a integral terão também raio 1. Se essa série tem convergência em toda a reta, ou seja, raio infinito, tanto a série que representa a derivada quanto a série que representa a integral, ambas convergirão na reta toda, terão raio de convergência infinito. Vamos ver exemplos de aplicações disso. Tá? Então, esses exemplos são retirados do livro-texto do Stewart. E aí temos esse exemplo. Expressar 1 sobre 1 menos x2 com uma série de potências pela derivação da equação
do exemplo anterior, tá? Que é esse exemplo aqui. Ó. Então, vamos marcar esse exemplo aqui. Opa. Aqui deu. Marcar assim mesmo. Então, a gente tem esse exemplo aqui e a gente quer marcar, ó, a gente quer usar essa... Eu não deixo eu marcar porque é uma figura. A gente quer usar essa série aqui, tá, pessoal? Então, 1 sobre 1 menos x, que é o somatório de 1 mais x2 mais x3, etc. e tal. Qual é a ideia? Primeiro, se eu derivar 1 sobre 1 menos x, usando a regra do quociente, ou usando que isso aqui é 1 menos x elevado a menos 1, como queiram, tá? Vamos ver se eu consigo anotar aqui para vocês, pessoal. Vamos tentar aqui, ó. Então, 1 menos x elevado a menos 1. Ok? Se eu for derivar isso aqui, vai descer o menos, tá bom? Vai ficar menos 1 menos x elevado a menos 2. Ok? Então, eu consigo achar a expressão aqui, ó, apenas por derivação, ok? Eu derivo 1 sobre 1 menos x, vai descer o menos, né? Vai ficar menos 1 menos x elevado a menos 2. E aí é só trocar o sinal, ok? Bom, então a gente vai derivar, aqui vai dar, a derivada do 1 deu 0, a derivada do x dá 1, a derivada do x2 é 2x, a derivada do x3 dá 3x2 e assim sucessivamente, tá bom? Portanto, essa aqui, ó, né, é a série que representa 1 sobre 1 menos x ao quadrado. O raio vai ser o mesmo raio de convergência dessa série original, ou seja, o raio de convergência é o R igual a 1. Né? Então, aqui também vai convergir para R igual a 1. Tá? E podemos também fazer um exemplo usando agora a integral. Olha, usando a integral, vamos encontrar uma série de potências que represente a função ln de 1 mais x e também determinar o raio de convergência, tá? Bom, aqui, olha, vamos primeiro observar, né, que a derivada da função ln de 1 mais x é 1 sobre 1 mais x, usando mesmo a derivação pela regra da cadeia, né? A gente enxerga 1 mais x como sendo w, ln de w, a derivada é 1 sobre w vezes w', então 1 sobre 1 mais x vezes 1. Pronto, a série 1 sobre 1 mais x, pessoal, não é exatamente a série que a gente tem. A série que a gente tem trabalhado até agora é 1 sobre 1 menos x. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Aqui. É 1 sobre 1 menos x, tá? Se a gente quer 1 sobre 1 mais x, é só trocar o x por menos x. Então, nós vamos fazer essa estratégia, olha. 1 sobre 1 mais x é 1 sobre 1 menos menos x, substituindo lá na série, vai ficar assim. 1 menos x, mais x2, menos x3, etc. e tal. Integrando dos dois lados, ln de 1 mais x, por um lado, é a integral de 1 sobre 1 mais x, então integrando esse pedaço, e do outro lado, integrando parcela a parcela, integral de 1 dá x, de x dá x2 sobre 2, de x2 dá x3 sobre 3, de x4 dá x4 sobre 4, e assim sucessivamente, né? A gente pode escrever os termos dessa série desta forma aqui, ó, somatório de menos 1 elevado a n menos 1, x elevado a n, n fatorial. X elevado a n sobre n, perdão, sem o fatorial. O x elevado a n sobre n fica claro aqui, né? Temos x2 sobre 2, x3 sobre 3, x4 sobre 4, x5 sobre 5. E esse menos 1 elevado a n menos 1 é o alternador de sinal, tá bom? Eu preciso começar com o sinal positivo, né? Que o coeficiente do x é 1. Depois, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, vamos confirmar se está certo aqui. Ó. Se eu coloco n igual a 1, 1 menos 1 aqui dá 0, menos 1 elevado a 0 dá 1, positivo, então começou positivo. A partir daí, passa a alternar. Tá? Bom, então, integrei termo a termo. Quando a gente faz a integral, aparece uma constante de integração, como sempre. O raio de convergência vai ser módulo de x menor do que 1. Né? Isso aqui me dá o intervalo de convergência, o raio é 1. E para a gente determinar o valor da constante, pessoal, a gente pode fazer o x igual a 0, substituir o x igual a 0 de um lado e do outro. Aqui vai ficar ln de 1, que é 0. Do lado de cá vai zerar
todas as parcelas, porque zero é elevado a qualquer expoente dá zero, a gente conclui então que esse C tem que ser igual a zero, né? E, portanto, a gente já tem aqui a expressão da representação de Ln de 1 menos x, né? Como sendo x menos x2 sobre 2, menos x3 sobre 3, etc. Ou, na forma de somatório, somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n menos 1, x elevado a n sobre n. Essa aqui é, então, a representação na forma de série de potências da função Ln de 1 menos x. Ok, pessoal? Então, nós vamos, nesse primeiro vídeo, parar por aqui. O nosso próximo tema será a série de Taylor e a gente vai tentar responder essa pergunta aqui, ó. Quando e como uma função pode ser representada por uma série de potências, né? Então, isso aí são cenas dos próximos capítulos, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês nesse vídeo, né? Por terem assistido. E fiquem ligados aí nos próximos vídeos desse tema para que a gente dê continuidade a esse assunto, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até daqui a pouco. Tchau, pessoal.